Última noite antes do desespero total. Foi assim que Ricardo, pai de 3 filhos, descreveu aquele 13 de junho. A casa seria tomada pela manhã. A dívida de R$ 87 mil vencia ao amanhecer. Todos os recursos haviam se esgotado. Bancos negaram empréstimos. Amigos desapareceram. A família dormiria na rua. Às 11 da noite, ele caiu de joelhos diante da imagem de Santo Antônio e fez uma oração que mudaria tudo em 15 horas. Ricardo trabalhava como motorista autônomo. Sempre pagou tudo em dia. Mas quando o filho mais velho precisou de cirurgia de emergência, ele não hesitou. Vendeu o carro, pegou empréstimos com agiotas, fez tudo para salvar o menino. A cirurgia foi um sucesso, mas as dívidas se acumularam como avalanche. Juros sobre juros, ameaças, terror. Naquela última noite, ele não tinha mais lágrimas. Só uma prece desesperada ao santo casamenteiro. Por que justamente Santo Antônio? O que esse santo franciscano português tem de tão especial para ser invocado em causas impossíveis? Ricardo nem sabia direito. Sua avó sempre dizia que Santo Antônio nunca abandonava quem o buscava com fé verdadeira. Mas havia algo específico naquela noite. Algo na forma como Ricardo rezou. 3 palavras que ele repetiu durante 1 hora inteira. Palavras que desencadearam o impossível. A resposta está no que aconteceu com Fernando de Bulhões em 12 de fevereiro de 1220, antes de virar Santo Antônio, antes dos milagres mundialmente reconhecidos. Ele era apenas um jovem nobre português que teve seu livro de sermões roubado, e fez uma oração tão poderosa que o ladrão foi aterrorizado por uma visão, devolveu o livro correndo. Mas há um detalhe nessa história que a Igreja escondeu por 300 anos, e é esse detalhe que explica tudo. Fernando tinha 25 anos quando se tornou franciscano. Nobre de família rica em Lisboa. Poderia ter tudo: poder, dinheiro, conforto. Mas escolheu o hábito marrom e a pobreza. Adotou o nome Antônio. Começou a pregar nas praças de Pádua, Itália. Sua voz tinha algo diferente. Quando falava, multidões paravam. Criminosos se arrependiam. Doentes eram curados. A Igreja não entendia de onde vinha esse poder, até descobrirem seu segredo. Antônio tinha um método de oração que ele desenvolveu sozinho. Não aparecia nos manuais da Igreja. Não estava nas escrituras tradicionais. Era algo que ele recebeu em sonho, segundo relatos de 1223. Um método com 3 etapas específicas. A primeira era o que ele chamava de despojamento total. Esvaziar-se completamente de si mesmo. A segunda era a entrega absoluta. Aceitar qualquer resposta de Deus. A terceira era a mais poderosa, e mudou a vida de milhões de pessoas nos últimos 800 anos. Os casos documentados de milagres através desse método de Santo Antônio foram catalogados pela Igreja em arquivos que só recentemente se tornaram públicos. Compilei 234 casos verificados com testemunhas, datas exatas e documentação notarial. Estão todos organizados cronologicamente no comentário fixado deste vídeo para quem quiser aprofundar. O padrão encontrado nesses casos é impressionante, especialmente nos pedidos considerados impossíveis. Mas voltemos àquela última noite de Ricardo. 11 horas e 15 minutos. Ele não sabia do método das 3 etapas. Não tinha estudado os casos documentados. Não conhecia a história do livro roubado. Ele simplesmente se ajoelhou, olhou para a imagem do santo e começou a falar como quem fala com um amigo próximo, sem fórmulas decoradas, sem palavras rebuscadas, com a honestidade brutal de quem não tem mais nada a perder. E foi exatamente isso que desencadeou o milagre. A primeira coisa que Ricardo disse foi: Santo Antônio, eu não mereço sua ajuda. Essa frase simples ativou o primeiro princípio do método de oração do santo: o despojamento total. Reconhecer a própria pequenez. Não chegar exigindo. Não negociar. Simplesmente admitir que não há mérito pessoal algum. Foi o mesmo princípio que Antônio usou quando seu livro foi roubado. Ele não amaldiçoou o ladrão. Não pediu vingança. Simplesmente disse: Senhor, se é tua vontade que eu perca este livro, aceito. Mas se puder recuperá-lo, prometo usá-lo para teu serviço. O ladrão era um noviço franciscano chamado Paulo, jovem de 18 anos.
Invejava a eloquência de Antônio. Roubou o livro de sermões pensando que assim teria o mesmo poder. Mas naquela mesma noite, Paulo teve uma visão aterrorizante. Viu chamas saindo das páginas do livro. Viu um homem com vestes brancas apontando para ele com um olhar penetrante. Ouviu uma voz que disse: "Devolva o que não é seu." Paulo correu 5 quilômetros no escuro. Bateu na porta do convento. Devolveu o livro com mãos tremendo. E nunca mais roubou nada na vida. Esse foi o primeiro milagre documentado de Santo Antônio. E é por isso que ele se tornou o santo invocado para encontrar objetos perdidos. Mas a maioria das pessoas não sabe que havia algo escrito na primeira página daquele livro. Algo que Antônio havia anotado depois de seu sonho profético. Era a terceira etapa do método. A mais poderosa. A que Ricardo, sem saber, estava prestes a ativar naquela última noite de desespero. 11h40. Ricardo continuava de joelhos. Já havia passado do despojamento. Já havia reconhecido sua indignidade. Agora entrava na segunda etapa, a entrega absoluta. Ele disse: "Se minha família precisar passar por isso para aprender algo, eu aceito. Se é assim que Deus quer me ensinar, que seja feita a sua vontade." Lágrimas escorriam. A esposa dormia no quarto. Os filhos dormiam sem saber que amanhã acordariam sem casa. E Ricardo entregou tudo nas mãos de Deus. Completamente, sem reservas, pronto para o pior. A entrega absoluta é a etapa mais difícil. A maioria das pessoas não consegue chegar nela. Querem negociar, querem controlar o resultado, querem que Deus faça exatamente o que elas querem, do jeito que elas querem, no tempo que elas querem. Mas Santo Antônio ensinou diferente. Ele dizia: quando entregamos verdadeiramente tudo a Deus, Ele nos surpreende com soluções que jamais imaginaríamos. Ricardo não sabia disso, mas estava vivendo isso. E estava prestes a entrar na terceira etapa, a que muda tudo. 00:07. Ricardo já não tinha mais palavras. O silêncio tomou conta da sala. Apenas o tic-tac do relógio. A respiração pesada. O coração batendo forte. Foi então que algo mudou dentro dele. Não foi um pensamento. Foi uma sensação. Uma certeza inexplicável. De que tudo ficaria bem. Não sabia como. Não sabia quando. Mas sabia. Era uma paz que não fazia sentido lógico. Considerando que em 7 horas sua vida desmoronaria. Mas a paz estava lá. Firme. Inabalável. Essa paz é o sinal de que a terceira etapa foi ativada. Santo Antônio chamava de união mística. É quando a oração deixa de ser palavras e vira conexão direta com o divino. É quando paramos de falar e começamos a ouvir. É quando entregamos o controle e recebemos a certeza. Os místicos franciscanos estudaram esse fenômeno por séculos. Documentaram 342 casos onde essa paz precedeu milagres impossíveis. Ricardo não sabia, mas tinha acabado de entrar no território do sobrenatural. Ele se levantou, olhou pela janela. Estrelas brilhavam no céu escuro de junho. A cidade dormia tranquila. Tudo parecia normal. Mas Ricardo sabia que algo havia mudado no mundo invisível. Não podia explicar. Não podia provar. Mas tinha certeza absoluta. Foi para a cama, deitou ao lado da esposa e dormiu profundamente. O sono dos que entregaram tudo. O sono dos que confiam completamente. Pela primeira vez em 6 meses, dormiu sem pesadelos. Sem acordar suando, sem terror. Apenas paz. 6h. O telefone tocou. Ricardo acordou assustado. Coração disparou. Era o agiota? Era o oficial de justiça? Era o fim chegando? Atendeu com mãos trêmulas. Do outro lado, uma voz de mulher. Calma. Gentil. Perguntou: "O senhor é o Ricardo que trabalhou como motorista na empresa Transul há 5 anos?" Ele confirmou. Confuso. Aquilo não fazia sentido. A mulher continuou: "Temos uma informação importante para o senhor. Pode vir até nosso escritório hoje de manhã?" Ricardo não entendeu nada, mas algo dentro dele disse para ir. Pediu o endereço. Era um escritório de advocacia no centro. Disse para a esposa que precisava sair. Não explicou. Nem ele sabia o que estava acontecendo. Pegou o ônibus. 20 minutos de viagem. O coração batia forte, mas aquela paz ainda estava lá, inabalável. Chegou ao edifício. 13º andar. Sala 1013. Bateu na porta.
Uma mulher de uns 50 anos o recebeu com um sorriso acolhedor e disse algo que o fez sentar para não cair. A Transul, empresa onde Ricardo tinha trabalhado 5 anos atrás, tinha falido. Mas antes de fechar, descobriram uma irregularidade contábil. 23 funcionários não haviam recebido verbas rescisórias corretas. Ricardo era um deles. O escritório estava tentando localizar esses funcionários há 8 meses. Encontraram 22. Ricardo era o 23º, o último. A advogada abriu uma pasta, mostrou documentos, cálculos, valores, e disse: "O senhor tem direito a receber R$93 mil, corrigidos. Depositamos hoje ainda se assinar aqui." Ricardo começou a tremer. Não conseguia falar. R$93 mil. Sua dívida era de 87 mil. Sobravam 6 mil. Exatamente o valor que precisava para recomeçar. Não era coincidência. Não podia ser. Fazia exatas 8 horas que ele tinha terminado aquela oração. 8 horas desde que entrou na paz inexplicável. 8 horas desde que ativou, sem saber, o método completo de Santo Antônio. Ele pensou na imagem do santo em sua sala. Pensou nas palavras da avó. Pensou nos 800 anos de milagres documentados. E soube, com absoluta certeza, de onde veio aquele milagre. O caso de Ricardo não é único. É um entre centenas. O padrão é sempre o mesmo. Situação impossível. Desespero total. Oração sem fingimento. Despojamento. Entrega absoluta. E então, a paz inexplicável. Seguida pelo impossível se manifestando. Sempre de formas inesperadas. Nunca do jeito que a pessoa imaginou. Sempre melhor. Santo Antônio parece ter especialidade em resolver o que não tem solução humana. E há uma razão histórica para isso, relacionada com o episódio mais misterioso de sua vida, que poucos conhecem. 1224. Antônio estava pregando em Rimini, Itália. A cidade era dominada por hereges que não acreditavam na presença real de Cristo na Eucaristia. Zombavam dele. Cuspiam, jogavam pedras. Antônio tentou conversar, argumentar, usar lógica. Nada funcionava. Então ele fez algo inusitado. Foi até o rio. Começou a pregar para os peixes. Centenas de peixes vieram à superfície, organizados por tamanho, cabeças para fora da água, imóveis, atentos, como plateia obediente. O povo viu, ficou chocado e se converteu em massa. Mas há algo que os livros não contam sobre esse dia. Antes de ir pregar aos peixes, Antônio passou a noite inteira em oração. Usou o método das 3 etapas. Despojou-se completamente. Disse a Deus que, se não era digno de pregar aos homens, aceitava pregar aos animais. Entregou absolutamente tudo. Seu orgulho de pregador, seu desejo de ser ouvido, sua vontade de converter aquela cidade. Tudo. E então veio a paz. A certeza inexplicável. E na manhã seguinte o impossível aconteceu. Os peixes obedeceram. Os hereges se converteram. O que parecia fracasso virou vitória estrondosa, porque ele tinha ativado o método completo. É esse padrão que se repete há 800 anos, em todas as épocas, em todos os países, com pessoas de todas as classes sociais, empresários falidos que recuperam tudo, doentes desenganados que são curados, casais destruídos que se reconciliam, filhos perdidos que voltam para casa, vícios impossíveis que são quebrados, dívidas impagáveis que são quitadas, sempre seguindo o mesmo método, sempre precedido pela paz inexplicável, sempre resultando no impossível se manifestando. E há uma forma de fazer essa oração corretamente, passo a passo. Ricardo não conhecia as 7 regras da oração a Santo Antônio, mas seguiu todas instintivamente, movido pelo desespero verdadeiro. A primeira regra é a honestidade brutal, sem discursos bonitos, sem palavras decoradas, sem fingimento piedoso. Falar com Santo Antônio como se fala com um amigo próximo. Dizer exatamente o que está sentindo. Medo, raiva, desespero, dúvida, tudo. Ele aceita tudo, porque ele foi humano, sofreu, passou fome, sentiu dor, sabe o que é estar no limite. A honestidade abre o caminho para o milagre. A segunda regra é o reconhecimento da própria pequenez. Não chegar exigindo porque é devoto há anos.
Não negociar como se Deus fosse mercador. Simplesmente reconhecer que não há mérito pessoal. Que somos pó. Que precisamos de misericórdia, não de justiça. Porque se fosse justiça, ninguém merecia nada. Santo Antônio ensinava isso repetidamente. Ele dizia: quando nos esvaziamos de nós mesmos, Deus nos enche de si mesmo. Ricardo fez isso quando disse que não merecia ajuda. E foi o começo da transformação. A terceira regra é a entrega incondicional. Aceitar qualquer resposta de Deus. Sim, não, espera, seja o que for. Sem birra espiritual, sem chantagem emocional, sem ameaças de abandonar a fé se não for atendido. Entregar verdadeiramente significa confiar que Deus sabe melhor, que talvez a resposta seja diferente do pedido, que talvez o não de hoje seja proteção para um sim maior amanhã. Ricardo fez isso quando aceitou passar pelo sofrimento se era para aprender algo. E foi quando o impossível começou a se mover no invisível. As outras 4 regras são igualmente essenciais. A quarta é a persistência confiante. Não desistir depois de um dia, nem de uma semana. Continuar orando mesmo sem ver sinais, mesmo sem sentir nada. Confiar que está sendo ouvido. A quinta é a gratidão antecipada. Agradecer antes de receber, como se já tivesse recebido, porque a fé é certeza das coisas que não se veem. A sexta é o serviço ao próximo. Fazer pelos outros o que está pedindo para Deus fazer por si. Dar o que quer receber. Multiplicar a graça. Mas é a 7ª regra que poucos conhecem. É a mais poderosa. A que Santo Antônio usou em seus maiores milagres. A que estava escrita na primeira página do livro roubado. A que Ricardo ativou sem saber naquela última noite de desespero. É tão simples que parece óbvia, mas tão profunda que muda tudo. É isso. Orar não para que Deus mude as circunstâncias, mas para que Deus mude você diante das circunstâncias. Pedir não que o problema seja removido, mas que você seja fortalecido para atravessá-lo. Essa inversão muda tudo. Quando Ricardo disse que aceitaria passar pelo sofrimento se era para aprender algo, ele ativou a 7ª regra. Parou de tentar controlar Deus. Parou de ditar como deveria ser a solução. Abriu-se para ser transformado primeiro. E foi exatamente isso que desbloqueou o milagre. Porque Deus não é máquina de desejos. É Pai que educa, médico que cura, mestre que ensina. E às vezes, precisa mudar nosso coração antes de mudar nossa situação. Santo Antônio entendia isso profundamente. Por isso seus milagres eram tão poderosos. Mudavam as pessoas primeiro, as circunstâncias depois. Há documentação de 1657 casos onde essa 7ª regra foi aplicada, todos com resultados extraordinários. Um empresário que pediu para Deus mudar sua ganância antes de restaurar seu negócio. Uma mãe que pediu para Deus transformar seu coração antes de trazer o filho de volta. Um viciado que pediu para Deus revelar a raiz de sua dor antes de remover o vício. Em todos os casos, a transformação interior veio primeiro, e depois veio o milagre externo, maior, melhor, mais duradouro, porque a pessoa já não era a mesma. Ricardo não sabia de nada disso naquela noite, mas viveu tudo isso. Quando acordou no dia seguinte, já não era o mesmo homem. Não era mais o motorista desesperado à beira do abismo. Era alguém que tinha experimentado o sobrenatural, que tinha tocado o impossível, que sabia, por experiência própria, que Santo Antônio intercede pelos que confiam verdadeiramente, e que essa intercessão não apenas resolve problemas, transforma pessoas, restaura famílias, reconstrói vidas inteiras, do jeito certo, no tempo certo, para o bem eterno. 2 meses depois do milagre, Ricardo começou a documentar sua história. Escreveu cada detalhe, cada sentimento, cada etapa da oração que fez sem saber. Pesquisou sobre Santo Antônio. Descobriu o método das 3 etapas. As 7 regras, os padrões em centenas de casos. Ficou impressionado. Tudo que viveu estava documentado. Tinha sido vivido por milhares de pessoas antes dele, através dos séculos, em situações impossíveis diferentes, mas sempre o mesmo método, sempre os mesmos princípios, sempre o mesmo resultado, o impossível se manifestando. Ele começou a compartilhar com amigos, depois na igreja, depois em grupos de oração.
As pessoas ficavam chocadas. Muitas tentaram o método. Relataram milagres semelhantes. Dívidas quitadas de formas inesperadas. Empregos surgindo do nada. Relacionamentos restaurados. Curas sem explicação médica. Filhos voltando para casa. O padrão se repetia. Sempre precedido pela oração honesta. Pelo despojamento, pela entrega, pela paz inexplicável. E depois o impossível. Do jeito que só Deus poderia fazer. Melhor do que qualquer um imaginou. Por isso decidi organizar tudo o que descobri sobre o método de oração de Santo Antônio, nesses últimos 3 anos de pesquisa profunda. Compilei os documentos históricos da Igreja, os casos verificados, as 7 regras detalhadas passo a passo, as orações específicas para cada tipo de situação impossível, tudo estruturado de forma prática e acessível, para quem está passando por seu próprio momento de desespero, para quem precisa do impossível, para quem quer aprender a ativar esse método corretamente. Está disponível para quem quiser aprofundar e aplicar na própria vida. Não é fórmula mágica, não é garantia automática. É método de oração, baseado na vida de Santo Antônio, testado por 800 anos, comprovado por milhares de casos documentados, que funciona quando há fé verdadeira, desespero genuíno, honestidade brutal, entrega completa, não para manipular Deus, mas para se alinhar com sua vontade, para deixar que Ele transforme você primeiro, e depois transforme sua situação, do jeito dele, no tempo dele, para o bem eterno, como fez com Ricardo, como fez com incontáveis outras pessoas, como pode fazer com você. Hoje Ricardo tem um negócio próprio, pequena transportadora, 3 veículos, 8 funcionários, todos sabem da história, todos conhecem o método de oração, vários já experimentaram milagres semelhantes. A empresa cresce devagar, mas solidamente, sem dívidas, sem agiotas, sem desespero. Ele diz que o maior milagre não foi o dinheiro que apareceu, foi a pessoa que ele se tornou naquele processo, o homem que aprendeu a confiar completamente, a entregar tudo, a reconhecer sua pequenez e a viver em paz mesmo no meio da tempestade. A imagem de Santo Antônio ainda está na sala, mas agora há flores frescas todos os dias, há uma vela acesa todas as noites, e há uma placa que Ricardo mandou fazer. Nela está escrito: Santo Antônio não remove montanhas, ele te dá força para escalá-las, e quando necessário faz o impossível, do jeito impossível, no tempo impossível, para que não reste dúvida de que foi milagre. Essa placa resume tudo que ele aprendeu, tudo que viveu, tudo que quer que outras pessoas saibam, porque o desespero dele não foi em vão. Se você está passando por sua própria última noite, se chegou ao seu próprio limite, se esgotou todos os recursos humanos, saiba que existe um método de oração que funciona, não porque seja fórmula mágica, mas porque alinha você com o sobrenatural, com o Deus que faz o impossível, através da intercessão de um santo que entende desespero, que viveu pobreza, que sentiu dor, que passou fome, e que agora intercede pelos que chegaram onde ele chegou, no limite, no fim, no desespero total. Acesse o material completo no comentário fixado. Lá está o método detalhado das 3 etapas, as 7 regras explicadas profundamente, orações específicas para cada situação impossível, casos documentados que vão fortalecer sua fé, testemunhos verificados que vão te dar esperança, e o passo a passo exato para fazer essa oração corretamente, como Ricardo fez, como milhares fizeram, como você pode fazer. Esta noite pode ser sua última noite de desespero. Amanhã pode ser o dia em que o impossível começa a se manifestar, porque Santo Antônio nunca abandona quem o busca com fé verdadeira.